Ponto contínuo, que setup é esse, hein, Lois? Baita setup, cara, um setup que a gente busca o início da reversão de uma tendência. Sabe aquele momento que o papel tá caindo, e aí começa a dar os primeiros sinais de alta? É aí que o setup ponto contínuo entra. E é por isso que eu gosto tanto dele, justamente por a gente estar entrando no início de uma longa movimentação. Vamos pro vídeo? Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é Fabrício Loras, analista de investimentos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o setup ponto contínuo. Como a gente entra na reversão de uma tendência o mais perto possível de uma reversão, né? E pega um longo movimento direcional. Eu vou mostrar aqui pra ti como eu consegui fazer quase R$4.000 com um único contrato, operando milho. Antes, eu vou te mostrar algum exemplo aqui na ponta da compra e um papel para te entender muito bem como funciona esse setup, que é muito legal. Ele tá na minha caixa de ferramentas. Eu utilizo ele como pano de fundo nas minhas entradas, principalmente de rompimentos, mas também antecipando reversões de tendência, que é o principal objetivo dele, é o principal gatilho. Setup muito bom, e no vídeo de hoje eu vou explicar ponto a ponto como ele funciona. Já sabe, né? Antes de começar o conteúdo aqui, capricha nesse like se tu já faz parte da comunidade. Se não, pode te inscrever aqui embaixo, participa dessa comunidade, cara, só tem gente inteligente aqui, e também aciona o sininho para te receber os próximos conteúdos de setup, de manejo de risco, de psicológico, de todo o conteúdo que tu precisa saber sobre o mercado. Vamos lá então, setup ponto contínuo. Como é que funciona? Bom, vamos pro esquemático aqui que eu vou te explicar e tu vai entender rapidinho como é que ele trabalha. Então o primeiro ponto que a gente precisa ver é a tendência do papel. Eu vou pegar aqui um exemplo na ponta da compra que vai facilitar o entendimento, tá? Então imagina que a gente está vendo um papel caindo. A gente está vendo aqui zigue-zagues descendentes, papel produzindo uma tendência de queda. Nesse setup do ponto contínuo, a média móvel de 21 períodos é a grande protagonista. Então a gente tem que ficar de olho nela porque é ela que vai nos guiar o movimento de reversão e o ponto ideal para quando pensar nessa compra, tá? Em um papel que está caindo. Então a gente coloca aqui a média móvel de 21, numa tendência de baixa, naturalmente ela vai estar apontando para baixo, acima dos preços, e a questão do ponto contínuo funciona da seguinte maneira. No momento em que nós temos o papel puxando, nós temos um repique dentro de uma tendência de baixa. Mas em alguns momentos, esse repique, esse movimento de alta, acaba sendo forte demais e acaba rompendo a média móvel de 21 para cima. E esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter. Nós temos alguns critérios para operar o ponto contínuo e o rompimento da média móvel de 21 é o primeiro critério. Quando os preços cruzam de baixo para cima a média móvel de 21. Mas esse é só o sinal amarelo ligado. Porque no momento que nós temos isso, eu tenho um sinal de que, a força vendedora está perdendo potência e, portanto, talvez a força compradora comece a entrar. Se a força compradora realmente estiver forte, o que a gente vai continuar vendo depois do rompimento da média móvel de 21 é um pouco mais de alta. E esse pouco mais de alta já vai fazer com que a média móvel de 21 comece a perder inclinação e eventualmente comece a ficar flat, ou seja, ela comece a ficar reta. Ela perde a inclinação de baixo e começa a ficar reta. O ponto contínuo ele vai ser no momento em que o mercado começar a corrigir, começar a cair, né? Corrigir então essa perna de alta e vir encostar na média móvel de 21 pela primeira vez. O ponto contínuo vai ser exatamente quando os preços conseguirem recuar até a média móvel de 21. E a partir disso, então, eu tenho um setup montado. Tenho o cruzamento da média móvel de 21 de baixo para cima, que aconteceu aqui, e depois eu tenho a correção até a média móvel de 21. Com isso, eu já consigo então pensar numa compra. Quando é que eu efetivamente compro o papel, então buscando a reversão da tendência? Assim que uma máxima for superada, depois que um candle vem testar a média móvel de 21. Então, por exemplo, tem o teste da média, depois aparece um candle verde aqui, que é o que eu gosto, né? Esperar um candle verde se formar. A partir disso, eu posso pensar numa compra na superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima. E o objetivo desse sistema, classicamente, é replicar o tamanho dessa onda aqui, ou seja, esse tamanho aqui, a partir desse último fundo para cima. Então, nesse caso, claro, né? Por isso que eu gosto tanto desse sistema, eu vou ter um stop curto frente ao potencial de retorno dessa operação. Isso aqui nada mais é do que pegar o início de uma onda 3.
Essa aqui é a onda 1, então a gente coloca aqui, ó, essa onda 1, né, movimento de alta, movimento de correção, onda 2, e a tentativa do ponto contínuo, setup ponto contínuo, é justamente pegar uma onda 3. E eventualmente até ficar mais tempo comprado, né, porque se isso aqui for realmente a reversão da tendência, a gente tende a ver o papel subindo por muito mais tempo, por bastante tempo, na verdade, e aí sim a gente está pegando aqui o início de uma longa tendência. Então o ponto contínuo funciona dessa forma. Esse aqui é um ponto contínuo para compra, o ponto contínuo para venda, ele funciona exatamente igual, mas na ponta inversa. Mas primeiro eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse exemplo funciona para gráfico diário, para gráfico de 60 minutos e também para gráfico de 15 minutos para o intradiário, para day trade. Então deixa eu te mostrar um exemplo aqui na prática, tá? Antes da gente falar no milha, eu vou te mostrar aqui numa ponta da compra, que vai ficar mais fácil para te visualizar, depois a gente vê na ponta da venda. Então, repara, BRDT3 vinha caindo, vinha fazendo uma tendência de baixa, e olha aqui o que a gente tem. Olha só, a partir desse momento nós tivemos o cruzamento da média móvel de 21. Eu preciso de um candle fechado, tá? Eu só vou conseguir confirmar esse primeiro sinal do ponto contínuo quando eu tenho um candle fechado acima da média móvel de 21. Então eu tenho aqui o primeiro ponto. O papel continua andando um pouquinho para cima e aí, num processo de correção, ele vem e encosta na média móvel de 21. Tá aqui, ó. Esse é o segundo gatilho que eu preciso para efetivamente operar o ponto contínuo. E além do mais, agora eu tenho um engolfo de alta. Quando aparece o teste da média móvel de 21, o sistema em si, qualquer superação de máxima já é argumento de compra. Mas eu gosto de esperar um candle de força, como esse que a gente está vendo aqui em BRDT3. Então qual é o ponto? Coloca uma ordem de entrada na superação da máxima, o stop ficando abaixo da mínima do fundo do que seria a onda 2, né? Então isso aqui é a onda 1, onda 2 e a expectativa agora é que eu pegue a onda 3, no mínimo isso. Próximo candle, tô dentro do trade e agora vamos pegar o alvo aqui? Então, pegamos no Profit a projeção, traço do fundo até o topo, a partir do último fundo, e aí eu vou estar vendo aqui o alvo nos 24,25. Entrei no trade, tô dentro, e o papel evolui, e evolui, e evolui. Olha que bonito, olha que belo trade, cara, e até pula o alvo. Olha o tamanho do nosso retorno frente ao nosso risco. Essa é a grande questão do ponto contínuo. Depois o papel até continuou subindo, tá vendo? E ali foi o início de uma grande tendência. Eu não tenho a pretensão de comprar aqui embaixo. Nenhum trader tem. Nenhum trader sério tem. Nenhum trader profissional tem. Por quê? Porque nós não temos sinalizações de reversão de tendência aqui embaixo. Esse aqui provavelmente é um dos primeiros sinais de reversão de tendência. É um dos mais precoces que a gente pode pegar. Claro, ele tem uma taxa de acerto um pouquinho menor, o que é normal dentro de etapas de reversão de tendência, mas quando a gente pega na veia aqui, que é o caso de BRDT3, ninguém segura, cara. Então, bela operação, chegou até a bater na projeção de 1618, poderia ter pensado numa segunda instância em fazer parcial aqui e depois realização total aqui em cima para tentar justamente pegar um alvo maior. Tem diversas formas, essa é uma delas. Agora deixa eu te mostrar a operação que com um único contrato a gente conseguiu fazer quase R$4.000 no milho. Um único contrato, cara. Lembrando que hoje a gente precisa aí não mais do que R$4.000, 3.000 e alguma coisa, dependendo da corretora, para operar um contrato de milho no swing trade. Tá? Então realmente foi um lucro bem bacana. Usei o ponto contínuo para entrar na operação, mas aqui eu não coloquei o alvo no lugar final e foi por isso que eu consegui carregar essa operação por tanto tempo. Mas dá uma olhada, milho em tendência de alta, né, o preço acima da média, e aí numa única barra o papel vem e rasga a média móvel de 21 para baixo. Agora eu estou te mostrando um ponto contínuo na venda, que funciona igual, mas de forma análoga. Então, rompeu para baixo, o que eu espero? Eu espero um candle bater na média móvel de 21, agora descendente, apontada para baixo, que é o que acontece aqui, ó. Aqui não chega a encostar propriamente dito, mas por que eu entendi que isso aqui é um ponto contínuo? Porque eu tenho um engolfo de baixa. Eu tenho um sinal de candle muito poderoso aqui depois de uma aproximação da média móvel de 21. Lembra que o mercado não é perfeito, nós não devemos esperar a perfeição do mercado. Não é porque não bateu ali por 4, 5 centavos que eu não vou considerar um ponto contínuo. Claro que se tivesse encostado teria sido muito mais evidente, mas depois de um pouco de experiência, um pouco de cadência, tu vai perceber que esses poucos centavos não fazem a diferença. Então, temos aqui um ponto contínuo bem estabelecido, coloquei uma ordem de entrada na ponta da venda com stop acima da máxima. Classicamente, esse ponto contínuo teria um alvo em relação a essa onda aqui, né? Onda 1, onda 2, nós estaríamos buscando um alvo lá perto do 100 com 40. Repare que na próxima barra,
O trade foi acionado e o papel evoluiu e bateu lá no alvo. Mas eu não encerrei por completo aqui. Eu passei a conduzir pelo Stop ETR, que é um indicador que eu utilizo para buscar grandes tendências. Eu fiquei nesse trade enquanto o Stop ETR se manteve acima dos candles. E com isso, eu consegui pegar uma relação risco-retorno de 10:1. Literalmente 10:1. O tamanho do meu risco estava aqui em torno de 1,30. Olha só como é que eu conduzi essa operação. Então eu estava com o stop aqui em cima. Tem muita gente que já conhece como é que eu trabalho com o stop ATR, então vai se familiarizar com isso. Quem não conhece, eu vou explicar como é que funciona. Então eu vou ficar vendido no milho enquanto o ATR estiver acima dos preços. E eu só saio quando o ATR virar. Olha só, tá vendo que ele virou aqui? O que eu faço? Eu ajusto meu stop. Eu ajusto meu stop para o topo desse movimento. Então, meu stop que estava aqui, eu puxo agora para cima da máxima desse candle. E eu vou ajustando o meu stop. Eu não saio do papel, eu simplesmente espero o mercado me tirar. Se o milho começar a subir até aqui em cima, aí sim eu saio do trade. Mas tô com o stop ajustado, vamos ver se sai ou não. Sigo. E olha só, agora o stop ATR virou a meu favor novamente. Tá? Virou acima, tô vendido e queremos que o ativo caia. Repara, ó. Tô vendido, e aqui ele dá uma esganada, ó. Pei! Lindo, cara. Lindo movimento. Seguimos vendido. Olha lá. E aqui dá mais uma virada. Ó, aqui vira novamente. Tá vendo? O que eu faço? Ajusto meu stop agora para cima da máxima desse candle. De novo, não sai do papel. Sigo dentro. Stop até virou para cima novamente. Sigo dentro. Aqui virou para baixo. Preciso fazer um novo ajuste. Ajusto para cá. E agora? Segue caindo e cai. E olha só, olha o tamanho dessa operação. Nós estávamos com esse tamanho de risco aqui. Esse foi o meu risco inicial. E olha o que essa operação já está me dando de ganho, cara. Bem legal, né? Essa é a questão do ponto contínuo. Pegar um longo movimento. O cara faz um trade por mês desse aqui, cara. Olha a grana que dá para tirar em cima disso. Olha isso. Sigo no trade. Agora, o stop ATR virou para baixo. Faço um novo ajuste aqui. Tá? Agora a relação risco-retorno bateu em 10. Do meu ponto de entrada até a mínima aqui, ó, chegou a 11 alguma coisa. E estamos dentro do trade. Agora caiu um pouco mais. Né? Agora risco-retorno chegou aqui naqueles basicamente 10:1. Tá? E agora, depois de um tempo, o milho me tirou da operação. Então fiquei aqui com uma relação de mais ou menos 8:1. Mas olha como foi legal essa operação, né? Essa foi o risco que a gente levou e essa foi a quantidade de ganho que a gente tirou dessa operação através de um belo ponto contínuo com a condução pelo Stop ATR. Como eu sei que vão ter vários day traders aqui se perguntando, Lawrence, vai dar pra gente fazer isso no intraday, para fazer um day trade? E a resposta é sim, dá para fazer da mesma forma. Olha aqui, só que nem no day trade, eu entendo que vale a pena a gente encerrar completamente no alvo, tá? Porque o day trade nós temos o tempo contrário à nossa operação, então não faz tanto sentido levar a operação pelo Stop ATR, por exemplo. Tá? É melhor encerrar tudo no alvo. Então repara, preços acima da média, média ascendente, eu espero cruzar para baixo, cruzou para baixo, evoluiu, média de 21 inclinou para baixo, agora eu espero um teste na média, testou, o que eu faço? Coloco uma ordem de venda na perda mínima. Coloco uma ordem aqui, esse foi o sinal para mim, foi o sinal de força, o stop acima da máxima. Nós temos aqui a onda 1, então eu pego e projeto a onda 1 a partir do último topo, e eu vou achar lá o alvo em 27,91. Tô dentro do trade, foi, e no final das contas, acabei fechando aqui nos 27,96. Ficou a uns centavinhos do meu alvo, mas acabei fechando com um bom lucro, né? Agora a operação é encerrada, é day trade, eu não levo para outro dia. O objetivo aqui realmente é fazer um trade de reversão, é usar o ponto contínuo, né? A reversão de tendência, usar no intraday, mas fechar no final do dia. Então esse é o setup ponto contínuo que eu já queria ter apresentado há muito tempo, mas nós tínhamos uma série de vídeos pela frente, né, que o pessoal sempre me pede. Aliás, quer que eu faça algum conteúdo em específico? Coloca aqui embaixo nos comentários. Me diz, Lawrence, eu quero saber um pouco mais sobre setups de máxima e mínima, eu quero saber sobre setup de Joe de Napoli, eu quero saber sobre indicador estocástico. Bota aqui nos comentários que depois eu olho eu mesmo pessoalmente e aí eu vou elaborando conteúdo bem legal para vocês, assim como esses últimos que eu venho fazendo. Não esquece também de deixar o like aqui embaixo para eu saber que tu gostou desse conteúdo e te inscrever no canal também se tu não é participante dessa comunidade fantástica. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, a gente se vê na próxima, até mais!